Vamos falar de futebol agora. Teve rodada do Campeonato Paulista ontem. A gente sabe que as competições esportivas estão suspensas no estado de São Paulo por conta da pandemia, mas a Federação Paulista deu um jeitinho, né? Resolveu mandar a partida atrasada da terceira rodada entre São Bento e Palmeiras para a Volta Redonda no Rio de Janeiro. E o Bentão teve chance de vencer o jogo, hein? O goleiro Everton foi expulso, o Bentão jogou com um homem a mais desde os 23 minutos do primeiro tempo. Poderia ter saído com um resultado melhor, né, Marcel? Boa tarde para você. Tudo bem, Leandro? Boa tarde mais uma vez, grande abraço a todos. Pois é, se a gente olhar simplesmente pelo resultado, poxa, um empate, um ponto ganho, está ótimo. Empatar com o Palmeiras, excelente. Agora, um olhar mais apurado para o que foi o jogo, sim, o São Bento poderia ter vencido, ficou com um homem a mais ainda no primeiro tempo, o goleiro Everton do Palmeiras foi expulso, o São Bento saiu na frente, fez 1-0, acabou tomando empate ainda na primeira etapa. Eu senti que em dado momento, os próprios jogadores do São Bento, de maneira natural, ficaram conformados com o empate. Faltou aquela gana, faltou aquele algo mais, aquela vontade para ganhar o jogo, porque olha, pelo que se desenhou, Palmeiras ainda com um time meio misto, vários jovens em campo, se o São Bento tivesse apertado um pouco mais, poderia ter vencido, viu, Leandro? No final ficou de bom tamanho para os dois lados, né, Marcelo? O Palmeiras, que teve alguns jogadores que retornaram de férias, né? O Palmeiras dividiu o seu elenco, né? Um grupo saiu de férias, voltou, agora saiu a segunda metade de férias e alguns jogadores ainda sem ritmo, né? 2 semanas ali paradas, alguns jogadores como o Felipe Melo de fora da partida. Então ainda tem toda essa parte do condicionamento físico também que ontem pesou, né, Marcel? Com certeza, né? Com certeza. O Rony voltando, o Gustavo Gomes, o Everton, goleiro. Alguns jovens também entraram, né? O Rafael Elias, o Papagaio, foi titular. O próprio Gabriel Garcia também estreando, jovem de tudo como lateral direito, acabou saindo quando o Everton foi expulso. Palmeiras cheio de garotos, né? Era uma oportunidade muito boa para o São Bento ter conseguido essa vitória. São Bento que foi bem demais na marcação, impressionante, né? O Palmeiras teve muita dificuldade, claro, contando isso que falamos desse entrosamento, da questão física, mas a marcação do São Bento foi muito boa. Ô Marcel, vamos falar de quem secou o Palmeiras ontem? Vamos falar dos rivais do Palmeiras, o Corinthians. Corinthians que entrou em campo na terça-feira, no mesmo estádio, né? Partida válida pelo Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o Mirassol por 1-0. Que partidaço do Cássio, pegou mais um pênalti, hein, Marcel? O Cássio é muito bom, né? Tem corintiano que às vezes fica meio bravo, porque o Cássio, ele é muito bom, mas não é excelente como era lá em 2012, 2013. Mais ainda, pra mim, é um baita goleiro. Corinthians e Palmeiras têm os dois melhores goleiros aqui do futebol brasileiro, Cássio e o Everton. E o Corinthians volta a campo amanhã, pela Copa do Brasil, também no estado do Rio de Janeiro, só que em Saquarema. Volta Redonda optou por não receber esse jogo da Copa do Brasil. Amanhã, Corinthians e Retrô, segunda fase dessa competição. O jogo vai ser em Saquarema, que é bem longe, né? Dentro do estado do Rio de Janeiro. Volta Redonda fica de um lado, Saquarema do outro. Mas enfim, e isso vale até como informação, viu, Leandro? Que eu apurei é o seguinte: os jogos vão acontecer. E vai desse jeito. Não pode aqui, vai ali. Não pode ir lá, vai para outra cidade. Eles vão ficar buscando cidade, estado, estádio, até os jogos acontecerem, porque o calendário vai ter que acontecer. Então, se não pode em São Paulo, como tem essa proibição, eles vão jogar em outro lugar, viu, Leandro? Enquanto isso não ocorre, tem clubes que continuam se preparando. O São Paulo vem se reforçando bem ao longo dessa temporada. Essa semana anunciou a chegada do meia Benítez. Bom reforço pro tricolor, né, Marcel? Bom reforço, o jogador que foi bem no Vasco, tem 26 anos, não é tão veterano como, por exemplo, o Miranda, que foi contratado de volta, o próprio William, o Éder, atacante, jogadores que têm mais de 30 anos. São Paulo, para mim, é um grande ponto de interrogação. São vários reforços chegando, já tem uma base deixada pelo Fernando Diniz, mas eu ainda não consigo ver uma equipe pronta. Preciso ver mais. Não são os melhores jogadores que formam as melhores equipes. Tem outras situações, é encaixe, é entrosamento, é a característica de um combinar com a característica do outro. Então, para mim, ainda muita calma para falar desse São Paulo. Para a gente destacar rapidinho os 4 grandes de São Paulo, o Santos segue se preparando, tem confronto importantíssimo na Libertadores no dia 6 de abril contra o time do Papa, o São Lourenço. Pedreira pro Peixe, Marcel.
Jogo nosso aqui do SBT, Leandro, aqui na TV Sorocaba SBT, esses 2 super jogos, né? Na última fase dessa pré-Libertadores, que chama terceira fase da Libertadores, né? Não é pré-Libertadores, mas para o torcedor entender, fica mais fácil assim. Santos e São Lourenço, dificílimo confronto, vai ser muito mais complicado para o Peixe do que foi o confronto anterior contra o Deportivo Lara da Venezuela. O Santos jogaria hoje pelo Paulistão, o jogo chegou a ser marcado em São Januário contra a Ponte Preta, mas foi cancelado, e é aquele tal negócio, é o certo por linhas tortas. Por que eu falo isso? É ruim ter jogo marcado, depois cancelado, mas de um jeito ou de outro, o técnico argentino Ariel Holan está treinando essa equipe do Santos. Ele que chegou agora, já teve jogo atrás de jogo, pelo menos o Santos agora está em Atibaia, está treinando, ele está podendo conhecer melhor os jogadores, e o Ariel Holan é muito bom de treino. Isso vai dar certo, viu, Leandro? Tá certo, Marcel, agradecer pela sua participação e no pique, como diria a Roberta Valone, destacar aí o programão de sábado, Marcel. Futebol Esporte Show, sábado, 1h45, aqui na TV Sorocaba SBT, uma matéria exclusiva com o presidente do Paulista de Jundiaí. Você, torcedor do Galo, fique ligado, revelações exclusivas sobre a real situação financeira do clube. Tá? Tem o Ricardo Chuva, técnico, chegando, tudo sobre o Galo, e também uma matéria sobre tática com o treinador Leandro Zago, imperdível. Então, ó, seu xará, Leandro Zago, volto com você, Leandro Chaves. Valeu, Marcel, obrigadão pela participação, tamo junto, viu?